Olá, meu nome é Lara Góes e eu quero que você seja muito mais que bem-vindo ao podcast Nosso Papo aqui da Voix. É um podcast que a gente vai estar assim, à vontade, conversando, passando informações para você. E hoje eu tenho a honra de receber um maravilhoso convidado que eu conheço há muitos anos. Então eu vou falar o que ele é. Ele é uma pessoa maravilhosa que gosta de andar pelo mundo para ajudar outras pessoas. Ele era da área imobiliária, um brasileiro que foi para os Estados Unidos e fez realmente uma carreira, uma família maravilhosa. E ele, de repente, num momento de adversidade, ele mudou a vida dele. Ele mudou o propósito dele. Porque o propósito dele é ajudar você a ter mais saúde. Estou falando do morfologista, biomédico, microbiologista, terapeuta, escritor, palestrante, coaching e tantas cositas mais, Dr. Jimmy Albuquerque. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Deixa eu apertar a sua mão. Eu acho que o contato físico é muito importante nisso tudo, não é mesmo? Não é só um abraço? Exatamente. Cara, eu partidário do abraço. Please. Dr. Jimmy Albuquerque, para quem não te conhece ainda, diga um pouquinho quem é o Dr. Jimmy Albuquerque. Bom, na realidade, eu sou pernambucano, nasci em Pernambuco, nasci numa cidade, nasci na casinha de sapê. As pessoas não sabem o que é sapê, a casa mais pobre que existe é a casinha de sapê, ok? E minha mãe havia perdido 2 filhos com croup, que era uma doença que atacava a garganta das crianças na época. E quando eu cheguei àquela idade, a minha mãe disse assim para o meu pai: não, eu não quero ficar mais nessa cidade, eu quero esse aqui vivendo, porque ele vai estar lá em Lisboa fazendo um podcast. Olha, da Voix. Da Voix, exatamente. E nós mudamos para Recife, de Recife nós fomos para o Rio de Janeiro. Não tem vergonha de dizer para vocês, pernambucano vai para o Rio de Janeiro, São Paulo é o quê? É pau de arara. Né? E nós fomos morar numa favela, cresci numa favela do Rio de Janeiro, mas graças a Deus as índoles é o que importa na vida, tá me entendendo? E aí minha índole me trouxe para uma coisa diferente da vida, ok? A minha mãe, depois o meu pai me faleceu, e a minha mãe não pôde ficar cuidando de mim. Então nesse momento os vizinhos na favela onde a gente morava disseram para minha mãe: por que a senhora não dá ele para os padres? Olha, gente. Aí minha mãe pegou e falou: dá para os padres? Sim, vai, porque os padres cuidam dele, porque a senhora não pode ficar cuidando dele. E a minha mãe foi nos Padres Salesianos, no Rio de Janeiro, e perguntou para ele se ele poderia cuidar de mim. E o padre disse: não tem problema, pode trazer o garoto para cá e a gente vai cuidar dele. Aí minha mãe perguntou: o senhor pode liberar ele à sexta-feira e passar o fim de semana comigo? Olha. Aí o padre Nelson disse: claro que eu posso. Aí resultado, ele me liberava às sexta-feira à noite eu saía, ia para subir a favela, ficava com a minha mãe. Na realidade eu trabalhava, mesmo dos 9 anos de idade eu trabalhava em feira, vendia gibi nas feiras. Olha, trabalhava na serralheria para aprender algumas coisas. Vocês lembram dos gibis? Essa geração, se bobear, não teve acesso gibi é aquele revista cômico, né? Sim. E aí a vida foi passando ali, aquilo, quando cheguei aos 17 anos, ainda estudando para padre, né, com a vocação para padre. E um dia o padre chegou na janela, na sacada da janela, e deu um assovio para mim, me chamou. Ele só chamava no gabinete para punir. E a punição chamava-se palmatória. Uau! Eu pensei assim comigo: não, eu não fiz nada de errado. Para entrar naquele gabinete dele e sofrer uma punição no dia de hoje, já fui esfregando as mãos, né? Porque a palmatória, não sei se você sabe o que é. A palmatória doía, aquela régua com aquilo ali doía muito, né? Quando eu cheguei na sala, ele virou e falou assim: sente-se. Quando ele mandou eu me sentar, não tinha palmatória. Eu sabia que não ia ter palmatória aí, porque normalmente a palmatória era do lado de cá. Você dava uma volta na mesa dele, ele falava o erro que você cometeu, dava as mãos, a palmatorada doía. Mas o problema não era sofrer aquela dor na palma da mão. Era o castigo depois. De joelho, 50 Ave Maria, 50 Padre Nosso, 50 Salve Rainha. Meu Deus! E aquele o sofrimento maior, na realidade, era ficar de joelho no chão fazendo aquilo, né? E aí, quando eu sentei, ele falou para mim: hoje, uma notícia para você. O grupo Salesianos escolhe um aluno e dá uma oportunidade para ir para o Vaticano, para seguir a carreira, o sacerdócio, se tornar padre. Você foi escolhido. Uau! Naquele momento, meus olhos encheram de lágrima, até me emociono hoje, lembrando daquele momento. E ele disse: você foi escolhido, você vai para o Vaticano, você vai seguir o sacerdócio. Eu fiquei tão entusiasmado, atrás dele tinha um relógio cuco, né? E eu olhei atrás do relógio, era 3h30 da tarde. Eu falei assim: eu quero ir para casa, eu quero que minha mãe chegue em casa, eu quero já dizer para ela que eu vou me tornar um padre, né? Aí eu disse: não, hoje é dia de limpeza na escola e você vai administrar a limpeza.
e me liberou às 8h30 da noite. Nossa. Ok? Foi uma coisa bem incrível. Me liberou às 8h30 da noite e eu fui para o ponto do 11, era o ônibus final, e sentei, só tinha o motorista, o cobrador, e eu sentei na cadeirinha perto do cobrador e comecei a sonhar, me teletransportar para o Vaticano. Eu já me vi beijando a mão do Papa, rezando a minha missa, conversando com os cardeais. Você já criou já, né? Exatamente, a minha mente já se transportou para lá. Eu já estava mentalmente dentro do Vaticano. O ônibus arrancou e parou no próximo ponto. No próximo ponto foi uma coisa incrível, porque entrou uma reca de jovens, muitos jovens, gente da minha idade, 17 anos, coisa do gênero, né? E foi na época que surgiu a mini saia. Eu preciso dizer para vocês, porque eu não sou mais padre? Não, mas na realidade não foi pela mini saia, não foi. Vamos explicar para vocês o que foi. Eu senti inveja da alegria deles. Eu nunca havia experimentado aquela alegria, homens e mulheres junto, tá entendendo? Eu fiquei olhando, era uma alegria diferente daquela que eu sentia. Eu jogava futebol, brincava, fazia aquilo, mas entusiasmo. Sim, mas aquele momento, homem e mulher junto, eu nunca havia participado daquilo, né? Desde os 9 anos de idade aos 17. Aí eu peguei a carta, olhei a carta que o padre escreveu para minha mãe, botei no bolso, e aos 17 anos tomei a minha grande decisão. Nunca mais voltei para a escola. Foi ali que tudo começou, a mudança da minha vida. E a sua mãe, sua família? Quando eu cheguei em casa, não foi só a família, todo mundo, os vizinhos, não, você tem que, era um privilégio ter um padre na família, né? Não, você tem que voltar para a escola, tem que voltar. Como no domingo à noite eu não voltei, na segunda de manhã o padre subiu o morro lá, para ir lá me ver, né? Aí eu estava sentado lá no banquinho, atrás do barracão, aí eu vi o padre, passou do lado do barraco, aí veio falar comigo, né? Aí chegou para mim e começou a falar, né? Eu, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Ele acabou de falar, me deu a mão para beijar, beijei a mão dele, ele foi embora. Aí minha mãe veio e disse, então meu filho, quando é que você vai voltar para a escola? Eu falei assim, eu não vou voltar, mãe. Ou você confirmava com a cabeça que sim, que sim, que sim. Eu disse, mas se eu fizesse assim, ele não parava de falar. Olha a tática. Ele não parava de falar, mas tudo é 17 anos. Mas, veja bem, ele não falou nada errado para mim. Tudo que ele falou foi perfeito. Só tem um detalhe, ele cometeu um erro. Ele não perguntou se eu ia voltar. Esse seria o único momento que eu ia dizer para ele assim, não volto. E começou a partir daquela brincadeira dali, ele foi embora, agora eu tinha que montar um outro futuro na minha vida. Sim. Por quê? Porque até aquela idade ali eu estava fazendo o quê? Somente aprendendo, fazendo as coisas. A única coisa que eu fazia bem mesmo era jogar bola. Eu gostava de jogar bola, jogava bola com os padres lá, então era bem interessante aquilo. E eu falei assim, eu vou jogar bola. E, por incrível que pareça, eu fui jogar bola no Botafogo. Uau. Fui para a escolinha do Botafogo, escolinha do NECA do Botafogo, porque tive a oportunidade de treinar com o Carlos Alberto Torres, jogar até com o Carlos Alberto Torres, capitão da Copa de 70. Sim, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, é claro. E, só que não era um caso para mim, porque na época tinha muito marginal, né? Dentro do futebol, porque todo mundo descia do morro e queria a oportunidade de poder jogar bola, fazer alguma coisa. E um dia teve um tiroteio dentro do trem, e eu quase fui atingido. Eu, quando cheguei em casa, aliás, diga-se de passagem, me deu alegria nas pernas tremenda aquele dia. Porque correu, né? Quase, é. Aí, o que aconteceu que aí eu falei com a minha mãe disse, não, meu filho, deixa esse negócio de futebol para lá, arranja um emprego. Ok. Aí fui arranjei um emprego na Ultragás, companhia de gás, né? E fui trabalhando lá. Fiquei trabalhando na Ultragás até um determinado tempo, continuei estudando, obviamente, né? Arranjando minha escola, não podia deixar de ter escola. E a minha vida começou a fazer uma mudança naquilo dali. Aí depois eu saí da Ultragás e fui trabalhar na Varig, companhia aérea, né? Na época, tá entendendo? Era um pioneiro no Brasil, companhia internacional. E fui trabalhar na Varig e ali eu conheci minha namorada. Só que nesse período, muito interessante isso, porque quando a senhora Dilma, que foi presidente da República, era agitadora, eu fui preso 3 vezes. Gente. Sim, fui preso, mas vou explicar como foi e por quê. Não, tem que explicar para vocês entenderem como foi que aconteceu. Entre a empresa e a minha escola tinha um restaurante, chamava-se União Nacional dos Estudantes, ou seja, Movimento Revolucionário Brasileiro. Sim. Antes eu saía da empresa, ia jantar no restaurante e para ir para a escola. Aí chegava a polícia na época, que chamava-se o DOPS, prendia todo mundo. Aí liberava depois ia ver quem é que está certo, quem está errado. Mas liberava a gente depois de meia-noite. Aí não tinha mais condução para ir para casa. Gente. Aí tinha que ficar sentado no meio-fio esperando o dia amanhecer, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu a terceira vez que isso aconteceu, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, já sei, foi preso outra vez. Eu disse, mas eu não sou agitador, eu não faço nada disso, eu sou pacifista. Ela falou assim, eu sei, meu filho.
posso lhe dar um conselho? Eu disse, vai, mãe, a senhora adora dar conselho. Aliás, minha mãe falava tanto. Ela falava tanto que eu dizia assim, mãe, bate, mas para de falar. Pra vocês terem uma ideia. Ela era muito, falava demais. Vai embora desse país. Olha, E eu, ok, peguei uma passagem da Varig e resolvi fui para Nova York. Fui para Nova York e... direto para Nova Não, York. mas eu não fui de imediato. Eu fui criar um amigo, fazer uma Sim. amizade, porque eu não conhecia ninguém lá. Mas já falava inglês? Nada, falava nada. Isso Nada. que ano, doutor De Dinho? 67 para 68. Olha só. E eu queria aprender, a conhecer, não aprender, a conhecer alguém lá, porque quando eu chegasse eu queria uma vaga, um lugarzinho que eu pudesse alugar para Sim. me locomover, né? Naquela época não existia brasileiro nos Estados Unidos como existe hoje. Era era você Hoje, encontrar um aliás, brasileiro. a gente encontra no mundo inteiro. Agora, atualmente, no mundo inteiro, exato. E o meu trabalho foi esse daí. Eu cheguei num sábado de manhã e passei pelas ruas tentando encontrar um brasileiro, alguém que falasse português, né? Para eu poder conversar e fazer amizade. Não encontrei ninguém lá, né? Olha, Passou o dia de sábado, eu caminhando pelas ruas, não encontrei ninguém. Aí quando chegou no domingo, tomei um café, tudo e tal, isso aí, bom, porque o avião voltava, eu tinha que pegar o segundo voo agora de volta, às 5h da tarde de domingo, né? Aí eu falei, bom, vou agora sair em campo. Saí em campo, não consegui encontrar ninguém. Já no final, minha cabeça estava cansada, eu com as pernas cansadas de andar ali no médico chegar daquelas áreas dali todinho e tal. Passaram 2 freiras por mim, falando espanhol. Eu falei assim, é aqui mesmo. já consigo entender. Aí já cheguei e falei assim, madre, como estás, madre? Não era por espanhol, que eu não falava espanhol. Hoje eu falo. Portunhol. Era portunhol, exatamente. Como a gente estás? fala. E fiz amizade com os freirinhos ali, entende? E foi a partir dali que minha estabilidade nos Estados Unidos começou a acontecer. Elas me levaram num prédio, um pardieiro, né? Num prédio, era um pardieiro, porque é uma coisa velha, incrível, né? E era um apartamento, um prédio pequeno de 3 andares, e o pai de uma delas, da freira, era administrador desse prédio, que alugava 4. Olha. Fiz amizade com ele, isso aí foi em agosto. Quando foi no dia 15 de dezembro de 1968, ok? Eu estava indo para os Estados Unidos. Olha. Só que eu esqueci de um detalhe importante. Quando eu fui em agosto, tá entendendo? Era quente ainda. E agora eu cheguei, não sabia o frio que estava. Saiu do Rio de Janeiro, gente. Do Rio de Janeiro para Nova York? Exatamente. Nossa, e eu cheguei chegou no inverno. Cheguei no inverno, cheguei no dia que a neve chegou. Olha só, boa-vinda. Mas olha só, meus dedos do pé ficaram altamente sexuais. Um trepando em cima do outro, tanto frio. Congelados. Mas foi. E foi ali que a vida começou. Aí depois veio a minha esposa, não era minha esposa, minha namorada, né? Sim, a Maria. A Maria, exatamente. E ela ficou morando com as freiras e eu morava com os padres lá, né? Do pai das freiras, né? Tá. E a vida foi ali movimentando. Aí um dia eu cheguei para a Maria, virei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos sozinhos nesse país aqui, vamos juntar o teu sozinho com o meu sozinho e ficar nós dois sozinhos. Aí ela virou e falou assim, não entendi. Eu falei assim, nós estamos só nesse país aqui, ó. Vamos juntar o teu sozinho com o meu sozinho, ficamos nós dois sozinhos. Ela, não entendi. Eu falei assim, vamos casar? Ela falou assim, agora eu ouvi isso de falar. Ah, agora falou a língua dela. Agora você falou a minha língua. Aí marcamos o casamento. Primeiro, naquela época você tinha que fazer teste de sangue, para saber se o seu sangue era compatível ou não com o da sua esposa, né? Era. E fizemos os testes, todo dia marcamos o casamento, e marcamos no City Hall, casamento no City Hall, em Manhattan. Eu esqueci daquela hora. Você esqueceu da data do casamento? Não da data eu sabia. Eu esqueci da hora. Porque eu estava trabalhando. Estava trabalhando. Chegou um caminhão para descarregar. Não tinha o celular para colocar lembrete, gente. Não tinha nada. Eu comecei a descarregar o caminhão naquele negócio aqui, porque o meu patrão lá, meu chefe, gritou, tá na hora do seu casamento, rapaz, vai embora. Ele sabia, você não? Sabia, que ele sabia todo mundo que você ia casar. Aí eu peguei, saí correndo, fui lá. Normalmente você vai casar, né? O homem chega, fica esperando, a esposa chegar aqui demora. Deu tempo de tomar um banho, se arrumar? Não, aqui é nada, ela veio o pescoço, botou meu paletó Juca de Oliveira e saí correndo. E foi bem interessante. Quando eu chego, normalmente você vai casar, o homem chega lá, fica esperando a mulher, né? Sim. Lá foi o inverso, né? Ela já estava me esperando e as amigas dessas, será que ele vem? Será que ele vem? Só pergunto, será que ele vem? Né? Aí casamos, eu voltei para trabalhar e ela voltou para trabalhar. Uhum. Ok? Aí de noite eu fui pro pensionato, né? Para pegar ela, todo dia tá para jantar, porque agora eu tinha alugado um apartamentozinho maior, tá entendendo? Para nós dois morarmos e tal. Uhum. Jantamos, saímos de mãos dadas, aquela felicidade, né? Tal. Na cabeça aqui era masculina, não era feminina. A cabeça hoje é dia de lua de mel.
É hoje a lua de Mas mel. tá certo, o masculino fluindo no masculino, o feminino no feminino. Se há uma inversão de papéis, Então não dá certo. a mente trabalhava dessa forma. E foi bem interessante. Aí chegamos, jantamos, tudo e tal. Aí voltamos pro pensionato. E eu tinha um sofazinho que os namorados podiam ficar esperando as meninas descerem. Não podia fazer nada. O máximo que podia pegar era na mão. Ali no pensionato, só pegar na mão. E ela subiu para pegar as coisinhas dela. 5 minutos, não desceu. 10 minutos, não desceu. 15 minutos, não desceu. Aí passou uma das freiras e falou assim, madre, por favor, onde está Maria? O que queres com Maria? Eu casei hoje com a Maria, eu quero levar a mulher. Aguarda. Daqui a pouco vem a amada superiora. O que queres com Maria? Vocês sabem que eu casei com Maria hoje. Eu quero levar a mulher para casa. Hoje é minha noite de lua de mel. Ela, casaste perante quem? Foi o prefeito da cidade que me casou. Tu casaste perante el hombre? Sim, pero no casaste perante Deus. En la igreja? Eu disse, não. Maria só sai de cá depois que casar na igreja. Ai, se soubesse fazer tudo junto, né? Não, tinha feito tudo junto. Olha, eu saí ali pela rua ali, na 20 Avenida de Manhattan, soltando tudo que era lata de lixo que tinha no meio do caminho. Cadê o padre para casar, né? Procurando naquela 15 dias depois, já tinha marcado com o padre, casamos, e voltamos, caiu o casamento. Quando voltamos para o pensionato, para ela pegar as coisinhas dela, agora ela ia, porque casou na igreja, né? E quando nós chegamos aí, as freiras começaram a abraçar ela, aquela alegria, tudinho e tal. E eu olhei e falei assim, vocês são falsas. Aí, mas por quê? Eu falei assim, que alegria é essa? Nós convidamos vocês para ir ao casamento e nenhuma de vocês foram. E agora está com essa alegria aí? Aí a madre superiora virou para mim e falou assim, nós não podemos assistir casamento na igreja. Olha. Vocês sabiam que a freira não pode assistir o casamento da igreja? Olha. Eu, embora tenha estudado para padre, não sabia desse detalhe. Poxa, okay? Curioso. Para não incentivar elas a querer casar. Esse é o detalhe. Sim. Aí casamos, fomos morar em New Jersey, tivemos 3 filhos. Na realidade, ela teve, eu fiz. Esse doutor James. Tivemos 3 filhos. Meu filho mais velho é do Departamento de Inteligência da Marinha Americana, é o militar. A minha filha trabalha para o governo da Flórida, que ela é assistente social do governo da Flórida. E o meu filho mais jovem, que é quem mais ganha dinheiro. Okay? É o mais bem pago. Ele é o mais bem pago do Circo du Soleil, em Las Vegas. O garoto é bom, realmente é muito bom. E o filhinho dele, de 11 anos, já trabalha no Circo du Soleil também. Filho de peixe, né? Exato. E quantos netos? Somente 15. Gente, vocês ouviram? 3 filhos, 15 netos e 2 bisnetos. Olha, a gente deixou até admirada a nossa plateia, gente. Nós temos uma plateia aqui hoje, tá demais o negócio. E é isso, 15 netos. 15 netos. E 2 bisnetos. 2 bisnetos. Mas é por causa da minha pouca idade, né, Lara? Parabéns. Você sabe quantos anos eu tenho? Agora ainda não. Se você assistir até o final, você vai saber a idade do Dr. Jimmy. Tá? Se você assistir até o final. Ainda não. Vamos guardar. Vamos pular essa parte. Aí viveram uma fomos casados 38 anos. Ok? 38 muito felizes, uma vida muito boa, nossa, tá? Mudando de um lugar para outro, tudo e tal, mas sempre a família toda junta. Quando eu fui na África, ela passou 20 dias, voltou, depois eu tinha que me retornar, porque eu fui contratado pela Corporação Bonfigliore para morar na África, né? Mas ficou nossa família, tudinho ali, estava sempre para lá, para um lado, eu viajando, ela também viajando com as crianças, até que o dia que ela adoeceu. Ela adoeceu e menos de 6 meses ela morreu. Menos de 6 meses. O que ela teve? Ela teve câncer. Ela teve câncer e começou um câncer de ovário e se proliferou no corpo dela de uma forma incrível. Ok? A vida ficou drástica pra gente naquilo ali. E um dos momentos que marcou a minha vida foram 2 dias antes da morte dela. Ela estava deitada, eu conversando com ela. Ela virou para mim e falou assim, pai, ela me chamava de pai, eu chamava de mãe, né, tal. Você sabe por que eu adoeci, porque eu estou morrendo? Aí eu, por quê? Ela, por causa do meu emocional. Eu falei assim, eu te maltratei? Ela disse, não, você foi um marido quase perfeito, que é só de Deus o direito. Ela brincou comigo. Mas pai, eu não choro. A minha esposa, Lara, perdeu 6 parentes em menos de 1 ano, 8 meses na realidade. Perdeu uma tia que ela adorava, 3 irmãos, o pai e a mãe. Ela guardou dentro de... Daí eu digo para a pessoa, se tiver que chorar, chore. Não guarde essa emoção negativa dentro de você. E foi
Foi um momento difícil aqui da minha vida, aquela perda, né? Foram 38 anos de felicidade familiar, com tudo, né? As conquistas que ela foi ela não foi minha mão direita, foi minhas pernas, foi tudo, porque ela me ajudava em tudo que fosse preciso, né? Nos momentos que nós tivemos dificuldade, ela falou assim, não, eu vou fazer limpeza, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, tudo e tal. Olha que Ou maravilha. seja, ela foi realmente uma pessoa muito, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Sim. Tanto é que no cerimonial dela, todo mundo quis falar sobre ela, né? Foi uma igreja batista, fizemos o cerimonial dela. E a minha hora de falar foi o último a falar. Eu falei assim, olha, eu não tenho mais nada a falar sobre Maria, sobre minha esposa. Porque tudo que foi dito sobre ela, foi dito aqui hoje. Eu só gostaria de agradecer a Deus, haver sido eu, o marido dela. Que Porque foi lindo. um privilégio para mim. Sim. Ele realmente foi um privilégio. Sim. Bom, a vida ali começou a mudar. Agora, só um parênteses. Então, de 0 a 10, quanto o emocional vai ter interferência na nossa boa saúde física? 100%. Vocês estão ouvindo isso? 100%. O emocional é de suma importância. Não guarde dentro de você aquela emoção, seja positiva ou negativa. Extravase, coloque ela para fora. Os 3 pilares que a gente pode cuidar, então, são: Pode falar. nós somos seres espirituais habitando em Corpos corpos humanos. físicos. Então, nós temos que ter essa ligação com a nossa fonte, né? Nosso Exatamente. DNA com Deus. A gente não está falando de religião, mas está falando realmente nós somos. E ali o emocional também tem que ser cuidado. E depois, quando o físico não aguenta, porque o teu emocional está desalinhado, teu espiritual talvez nem exista espaço, o corpo grita. Com certeza. Aliás, o corpo dita as regras do jogo o tempo inteiro. E a gente é que não presta atenção a Exato, isso daí. Eu vou dar um exemplo para exato. vocês. É importante essa informação. Você pega um liquidificador, você espreme 2 laranjas, você bota um pedacinho de aspargo, um pedacinho de pepino, um pedacinho de maçã, um pedacinho de couve, bota uns 10 coisas verdes ali no liquidificador, bate, faz um suco verde e toma. Perfeito, né? Você pensa que é perfeito. Você pensa, ok? O seu corpo lá dentro separa o que ele não quer. Exato. Ele lhe manda o primeiro aviso. O primeiro aviso é um arroto. Você arrota, mas você não vai arrotar o gosto de tudo aquilo que você tomou. Mas esse arroto não é na hora que você ingeriu. É entre 15 minutos, meia hora ou 1 hora Depois. depois. Porque é quando começa a metabolização. Seu Sim. corpo manda o arroto e manda o gostinho daquilo que ele não precisa. Vamos supor que seja, eu dou sempre como exemplo o pepino. É. Você sente o gosto do pepino na sua boca. Caramba, eu tomei tantas coisas, mas estou sentindo só o gosto do pepino. O corpo lá dentro está dizendo, está sentindo esse gostinho aí? Não tem função biológica para mim. Não quero mais isso aqui. Não Ok? quero. Mas disseram para você que pepino é bom. Você continua comendo pepino. E o corpo, daqui a pouco, eu vou te dar mais outra informação, que eu não quero ele aqui. Eu vou te dar uma coceirinha. Daqui a pouco você está com uma coceirinha, tudo e tal. Mas continua comendo pepino. Eu vou te dar uma afta, mas continua comendo pepino. Eu vou te dar dor de cabeça, mas continua comendo pepino. Chega um momento que o corpo cansa. Exato. Eu vou adoecer para você cuidar de mim. O corpo dita as regras do jogo o tempo inteiro. Precisamos sempre prestar atenção no que o corpo está lhe informando. Qualquer coisa que você ingeriu, presta atenção, entre 15 minutos e meia hora depois, o que você estiver sentindo é reflexão daquilo que ele já te deu a primeira mensagem. Ou seja, esses momentos que vai acontecer dentro do corpo. Nós não prestamos atenção ao corpo. Sim. A gente negligencia o corpo, a gente acaba com o corpo da gente fazendo as coisas erradas. Esse é o detalhe. Exato. Então, esse é o meu conselho. Preste atenção ao corpo. É de suma Exato. importância isso. E nessa época você era um empresário da área imobiliária. Sim. Você abriu a primeira empresa de imobiliária, Nos o Estados Unidos. primeiro brasileiro a abrir na Flórida. Foi na Flórida. Exato. E aí, como é que houve essa migração, essa mudança de propósito? Você era um empresário, ok, perdeu a esposa, né? Teve todo esse problema, mas depois você foi para a área da saúde? Conta como. Não, eu na realidade fui, sim, mas foi uma forma diferente. Eu fui a primeira imobiliária brasileira na Sim. Flórida, montei a primeira revista imobiliária em português dos Estados Unidos, fui a primeira Title Company, montei a primeira financeira brasileira na Flórida. Mas 3 anos depois da morte da minha esposa, quem teve câncer fui eu. Eu tive glioblastoma multiforme, grau 4 no cérebro. Se você sabe, é um câncer no Incurável, cérebro, considerado incurável. considerado incurável em todo o mundo. É no mundo inteiro.
E eu estava já hospitalizado, eu estava 40 dias já hospitalizado. Os últimos 12 dias da minha hospitalização, eu tinha casado outra vez, já havia casado outra vez, mas não casei Uhum. por amor, eu casei mais por causa da residência, eu gostava muito da família e tal. E eu estava hospitalizado e os últimos 12 dias eu defecava na cama, urinava na cama, não tinha mais força para Quer nada. dizer, já estava no estado bem Terminal, terminal. terminal. Aí o enfermeiro me trouxe de um setor do hospital, me colocou no outro. E eu passei naquele corredor. Quando eu olhei o corredor, eu falei para ele, você está me trazendo para o hospice. Hospice quer dizer, vai morrer. Ele falou assim, o médico lhe mandou trazer para o hospice, porque eu passei ali, naquele corredor, com a minha esposa. Você reconheceu. Reconheci o corredor, com o dia que levaram ela para o hospice. E que ela decidiu morrer em casa, não queria ficar no hospice. Quando ele me deixou no quarto, meu médico entrou, eu falei para ele, o senhor desistiu de mim, doutor. Eu assim, seu câncer não tem cura e não existe mais medicação para você. Eu assim, quanto tempo eu tenho? Eu assim, talvez chegue a 30 dias. Você já imaginou Lara, como é que você acha que você se sentiria? Muita gente perderia o chão nesse momento, né? Eu 30 não. dias? Eu não, Lara. Foi na hora que o chão se fez mais sólido para eu pisar. Eu falei assim, doutor, eu tenho um desejo. Eu quero que meu desejo seja cumprido na íntegra. Ele disse, qual é o seu desejo? Eu falei assim, chegue perto, porque ele estava longe. Quando ele chegou perto de mim, eu botei a mão no ombro dele, olhei para ele. Lara, eu coloquei todo o ódio no meu coração. Ódio. Eu falei para ele, meu desejo, doutor, é que o senhor nunca mais entre no meu quarto. Eu não vou morrer deitado, eu vou morrer em pé, ainda vou lhe enterrar um dia. Ó, E empurrei ele. Esse quantos braço, anos faz isso? já fazem 15 anos essa brincadeira. Olha isso. Se você fica refém de um diagnóstico, porque um especialista estudou ali, ele aprendeu só aquela maneira e ele vai te passar aquele conhecimento que ele tem, não por culpa dele, mas pelo que ele aprendeu e ele acredita. Então agora eu quero que você pare um pouquinho, se você conhece alguém que está passando por isso, se você está passando por isso, não é simplesmente um papel que pode te dar uma sentença de quanto tempo você tem de vida, mesmo porque quem dá isso é só Deus. É o homem lá de cima. E aí, no caso, às vezes o profissional que você foi procurar, ele não conhece outras formas, ele conhece só como cuidar do sintoma, mas cuidar do que causa a doença. Isso aqui é importante. E foi a partir desse dia, desse momento, que tudo mudou. Porque quando o médico deu as costas para sair, esse braço não funcionava mais. O Meu meu Deus. pescoço não segurava a cabeça, eu usava a fralda. Eu estava 12 dias defecando na cama, urinando na cama, não tinha mais força para nada. Quando o médico saiu, deu as costas para mim, eu não sei o que aconteceu. Eu fui tomado de uma energia que eu não sei explicar. Aí eu fiz assim com essa mão, essa energia nunca mais sai desse corpo. Meu gente, tá aqui até hoje. E Amém. eu passo essa energia para todos os meus pacientes, para todos os meus Sim, amigos, na hora que eu dou o primeiro abraço com a pessoa. é verdade. Ok? Isso é que importa. Naquele momento a vida ficou difícil, briguei com Deus, quebrei um pau com um homem lá de cima que você não é capaz de imaginar. Você estava Briguei, sujeito à morfina? mas eu estava sujeito a morfina, tudo e tal. Aí fiquei rebelde. Esse foi um momento de rebeldia, realmente foi um momento de rebeldia. Não vou morrer mesmo, né? Mesmo fazendo aquilo, não, mas é. Aí eu peguei e comecei a brigar com Deus, eu não quero mais que você me cure. Eu sei de pedir a você para curar minha mulher, ela morreu. Eu sei de pedir a você para me curar, eu estou morrendo. Eu não quero mais. Eu quero o poder da cura. Olha o que ele pediu. Mas quando aconteceu isso, eu já estava no chão nesse momento, porque eu, na rebeldia, arranquei a agulha no braço, tá entendendo? Com a Tentei sair da morfina? cama, exato. Caí, bati com a cabeça na parede, tá entendendo? Mas Deus faz as coisas certinho, porque quando eu caí no chão, meu braço caiu encolhido. Porque se meu braço tivesse ficado assim, todo o sangue teria saído. E no hospital ninguém estava sabendo lá que eu estava caído no chão. Eu teria morrido Sim. porque o sangue teria saído praticamente todo ali, né? Bom, desmaiei naquele momento, tudo e tal. Bom, quando eu acordei, estavam me tirando do chão, me colocando na cama, o pessoal até que eu estava morto. Aí a enfermeira me limpou, tudo e tal. Aí fez aquelas coisas, aquela asepsia total. E Sim, veio com a agulha para colocar a agulha de volta no meu braço. Aí com a eu falei assim, aí eu morfina. olhei para o relógio e disse, não, não quero mais. Já passei muito tempo sem isso aqui. Quantas Não quero fazer. horas? Mais ou menos umas 3 horas. Então, Eu você fiquei imagina, caído no chão 3 horas. Fiquei sem a sem a morfina. morfina. Aí foi quando eu disse, não quero mais morfina. A adrenalina que você teve daquela hora foi o que, de repente, te deu até uma sensação de que você nem sentiu a dor. Exato, não. Tanto é que quando ela veio com a agulha, foi que eu comecei a sentir dores. Tá vendo? Aí foi quando eu falei assim, não, não quero mais morfina, eu quero ir para casa. Aí
Pedi para ligar para minha esposa, eu estava casado novamente, Sim. né, te expliquei, e pedi para ligar para ela, se eu quero ir para casa. Aí ela virou, você não decidiu ficar por aí? Eu disse, não, a casa ainda é minha, eu quero ir embora para Ficar casa. por aí. Foi meio diferente aquele momento, né? Não vou negar você. Mas não foi por amor, não casei por amor, não existia amor entre nós naquele momento, né? E aí pronto, fui para casa. 4 dias depois que eu estava em casa, meu filho mais jovem me ligou da Califórnia. Aí falou para mim, pai, eu conversei com um médico aqui na Califórnia, ele disse para mim que câncer é a doença mais fácil de curar. Uau. Estou te trazendo para cá. Presta atenção, Lara. 40 dias hospitalizado, 12 dias sem levantar da cama. 12 dias sem levantar da cama, ok? No 5º dia, depois desse dia no hospital, eu estava dentro do avião, sozinho, indo para a Califórnia. Meu Deus, sozinho. Sozinho. Eu decidi morrer em pé, não foi o que eu falei? Então, quando eu estava passando mal, eu ficava em pé. Eu sentia que eu melhorava, por incrível que pareça. A minha chegada na Califórnia foi trágica e cômica ao mesmo tempo, ok? Realmente foi. Eu gosto de contar esse momento porque é para que as pessoas possam entender o que é a emoção faz no ser humano, ok? Quando eu cheguei lá, todo mundo saiu do avião, eu estava na primeira cadeira e todo mundo saiu, eu não conseguia levantar. Eu disse, não, Deus, eu prometi que tem que ser em pé, tem que ser em pé, eu tenho que morrer em pé, eu tenho que ficar em pé, eu não posso nem ficar sentado, Deus, em pé, em pé. E todo mundo saiu, pessoal, senhor, eu falei assim, eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar. Ah, não, então manda cadê a cadeira de roda para eles? Aí, até esse momento era trágico. Tá. Aí chegaram com a cadeira de rodas. Aí você não quis. Não, aí passou a ser cômico. Porque na hora que eles vieram com a cadeira de roda, eu falei assim, se tocar em mim, eu mordo. Ai, Jesus. Aí fala assim, não, mas Não, se cachorro... tocar em mim, a doença é contagiosa. Tá, e todo mundo se afastou, agora vamos chamar a polícia, vamos chamar alguém para me arrancar dali de fora, né, tal. Meu filho lá fora estava esperando o pai sair, o pai não saía, né, e foi perguntar lá, né, há muito tempo todo mundo já saiu, meu pai estava nesse avião, tudo e tal. Ah, então é seu pai que está criando problema lá dentro do avião. Meu Deus. Quando ele chegou, eu já estava em pé. Olha. Aí botei a mão no ombro dele, falei assim, bora filho, vamos embora. E foi conhecer o morfologista. Aí fui conhecer o morfologista. Aí foi que interessante, foi no dia seguinte, nós estávamos em Los Angeles, e o morfologista era em San Diego. Então tinha 2 horas e meia de Los Angeles até San Diego. Tá. Okay? Quando eu cheguei lá, esse morfologista, o Dr. Hugo Smith, ele virou e falou assim, Albuquerque, eu já curei 436 pessoas. Você vai ser radical com o meu tratamento? Eu disse assim, vou. Ele falou assim, então já está curado. Lara, foi a primeira pessoa que passou a mão na minha cabeça. Sabe aquele momento que alguém passa a mão na sua cabeça assim, não se preocupe? Aquela frase, então já está curado, foi a primeira pessoa, porque todo mundo dizia vai morrer, não tem jeito. Não ainda dava data, né? Exatamente. Eu acho incrível isso. Foi naquele momento que eu já me senti diferente com aquilo. Aí entrei, fiz análise do meu sangue, tá entendendo? Meu filho pagou a ele, me ajudou a me levantar, tudo e tal. Aí quando eu cheguei na porta, ele botou a mão no meu ombro, aí virou para mim e falou assim, Albuquerque, você se lembra quando eu disse para você que eu já curei 436 pessoas? Eu estava super feliz. Falei assim, é claro, doutor, que eu lembro. Ele virou para mim e falou assim, eu menti. Eu nunca curei ninguém. Aí eu olhei para isso, eu nunca curou ninguém, isso não. Eu só fiz, a única coisa que eu fiz foi mostrar os inimigos que a pessoa tem dentro dela e disse quais eram as armas contra esses inimigos. As pessoas que se curaram, Albuquerque, obtiveram o poder da cura, fizeram seus corpos se curar sozinhos. Palavra-chave. Aí nesse momento eu perguntei para ele, o senhor fala isso para todo mundo? Eu disse, por que falou para mim? Sei lá, eu me senti impelido a dizer isso para você. Aí eu comecei a chorar. Aí meu filho se abraçou comigo, pai, vai dar tudo certo, você vai, Lipe. Porque essa frase, esse pedido eu dei para Deus 5 dias atrás, eu quero o poder da cura. Amém. E foi ali que tudo começou. Mas a minha maior alegria ainda não foi naquele momento. Foi quando eu cheguei no final do corredor, que ele gritou meu nome. Albuquerque, aí para olhar para trás, aquele problema de pescoço aqui, segurando Girou o pescoço. O corpo todo. Virei o corpo todo. Aí ele virou para mim e falou assim, quando você estiver curado, vem para cá que eu te ensino tudo isso. Ele não disse sim, ele disse quando. Eu disse, yes. Agora é a questão de quando. É tempo, somente, nada mais do que isso. Eu chorei de San Diego a Los Angeles. Imagino. 15 meses depois, Lara, eu estava de frente para o Dr. Hugo. Eu vim aprender. Mas eu não fui aprender para fazer o que eu faço hoje. Eu fui aprender porque eu não queria adoecer mais. Vou cuidar da minha família. Porque o que ele me ensinou ali, por exemplo, eu sei se a pessoa vai ter câncer antes de ter. Sim. E só vai ter se quiser. Ok? Eu digo para as pessoas, não tenha medo de fazer a sua análise do sangue. Porque o câncer, queira ou não, ele é visível na análise do sangue vivo. Que você vê
o que está acontecendo dentro do paciente naquele momento. E Se for que ele... E a partir conhecereis tira a ele. verdade vos libertará. Vai te libertar do quê? Da doença, de muitas coisas. Você pode prevenir, inclusive. Mas esse é o propósito, tá entendendo? As pessoas me procuram para cura. Eu não sou curandeiro, eu não curo ninguém, eu digo para todo mundo. Se vem para cura, vem para o lugar errado. Eu não sou curandeiro, não curo ninguém. Meu trabalho aqui é ok? É mostrar o inimigo que você tem dentro de você e dizer com as suas armas contra esses inimigos. Esse é o meu trabalho. E que é agora o seu trabalho também. Porque Exato. você foi minha aluna. Você sabe como proceder com isso aqui agora também. Foi primeiro paciente. Assim, eu acredito que nós temos também uma história semelhante, porque, né, eu também adoeci, tive câncer de mama, né, tinha 2 linfomas, um no seio, um na axila, e também estava chegando uma leucemia. Por isso que eu falo que é possível prevenir também. Com E certeza. isso o exame laboratorial não vai te mostrar, porque ele analisa um sangue morto sujeito a reagentes. E o que é o trabalho do Dr. Jimmy, que agora também é o meu trabalho, meu propósito. Nós analisamos uma gota do sangue vivo, sem reagentes. Então, até o seu emocional, quando a gente coloca na lâmina, na lamínula, a gente vai notar o movimento do sangue. O movimento. Se você está ansioso, se você está preocupado, se você está tranquilo, você interfere naquela gota que saiu. O sangue se movimenta mesmo fora do seu corpo, porque é a sua frequência com você mesmo. Exato. É bem interessante isso. E é tudo muito importante, porque você não tem ideia do quanto é importante você se manter equilibrado, equilibrada. Por quê? Porque quando você está em desequilíbrio, o teu emocional vai interferir na tua saúde. Todas as células do corpo trabalham em função das vibrações do pensamento. Exato. Tanto é que a primeira coisa que a pessoa recebe da comunicação do médico, ela cai em desespero. O negativo dela opera na totalidade, não é o positivo. Exato. É muito difícil. A pessoa, quando recebe um laudo médico, diz que está doente, já vai colocar o lado negativo. Por quê? Ela começa primeiro erro, sentir pena dela. Presta atenção. Se você tem um paciente, um amigo, um parente, tá entendendo? Que está doente, não sinta pena. Vou lhe explicar por quê. Porque pena é o pior sentimento humano. Exato. Então, quando você começa a sentir pena de você começa a alimentar a doença mais e mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, receber a notícia da doença, que está doente, não se preocupe. Mente positiva. Futuro é outro, não é a morte. Futuro ainda tem para ser vivido. Exato, é só você realmente estar acompanhando, ter um profissional da área que de repente conheça algo diferenciado, que não está atrelado à indústria farmacêutica, que tem aquele, né, foco maravilhoso quando é um tratamento emergencial, a pessoa teve um infarto, né, teve um AVC, ok, tratamento emergencial são maravilhosos, um implante, transplante, agora para tratar e prevenir uma doença, medicação medica, não tira a causa. Remedia. Não é? Primeiro, veja bem, eu sou médico, eu sou biomédico, sou morfologista, sou microbiologista, sou naturopata clínico. Mas uma coisa eu digo para você, Lara, médico é terrorista de jaleco. Sim. É verdade. A primeira informação que ele dá é que você está doente. Okay? São poucos médicos que, quando recebem um diagnóstico de que o paciente está com câncer, que vamos tratar isso daqui. Não, você está doente, vamos ver como é que se pode fazer, tudo e tal. Eu diria para você, tá entendendo? Se o paciente chega para mim, ou como chega para você, a primeira coisa que a gente tem que dizer para isso é que não se preocupe mais. Porque se você continuar preocupado, você alimenta a doença. Exato. Pare a preocupação. Porque a preocupação é o grande problema. Aliás, Marco Aurélio, na Roma Antiga, falou a frase que o mundo esqueceu. A gente se torna naquilo que pensa, mantém, acredita e fala. Exato. Okay? Eu pergunto para as pessoas assim, eu vou encontrar com você na rua, vou lhe perguntar, como é que você está? Eu estou muito bem. Viu só? Muito bem. Presta atenção. Quem primeiro ouviu, não fui eu, foi o seu próprio corpo. Ele já recebeu a mensagem que ele tem que ficar muito bem. Ele vai trabalhar para isso. Exatamente. Agora, quando você se curou, voltou lá no Dr. Hugo. O Dr. Hugo, é. E aí aprendeu, estudou tudo e o pessoal começou a te procurar, quero fazer análise do sangue vivo. Vamos falar também como é que é feita essa análise, né? Você explicando ainda. É uma coisa bem simples, é uma gotinha de sangue da ponta do dedo.
Me diz a vida da pessoa do momento em que ela nasceu. Exato. Tudo que ela adquiriu de bom não está mais ali, não. Foi embora. Vai movimentando e saindo do corpo. Tudo que adquiriu de ruim vai acumular. Exato. E através da análise do sangue vivo, a gente descobre exatamente o que é que está acumulando de errado. E fazer sugestões para limpar o sangue. Inclusive é bíblico, porque se Levítico 17:11, 1885 anos antes de Cristo, a vida da carne está no sangue. Se o sangue estiver sujo, a carne apodrece. O apodrecimento da carne são as doenças. Logo, se o sangue estiver limpo, não tem doença que fique no corpo. Isso, eu assino embaixo. E isso não é só direcionado para câncer, desde um diabetes. Tem aquelas pessoas, doutor Jimmy, que chega assim para mim falando assim: ai, eu tomo estatina, colesterol elevado, tanto. Bom, eu deixo para o meu mestre explicar. Esse momento do colesterol é incrível. 99,9% das pessoas que chegam para mim com o atestado médico lá do laboratório, que o colesterol está alto, eu olho o sangue do paciente e não tem colesterol. Não tem. Tem ácido úrico. Agora, preste atenção para as pessoas entenderem esse detalhe e você poder interpretar isso também, ok? O ácido úrico e o colesterol, os dois são cristais. Exato. Só que o laboratório não olha para sangue. Ele pega o seu sangue, bota no container, bota o soro reagente, bota na máquina centrifugadora. A máquina lê cristais. A máquina não lê colesterol. A máquina não lê ácido úrico, ela lê cristais. Mas o reporte do laboratório é que você tem colesterol. O médico agora vai lhe dar remédio para tomar colesterol, vai tirar a função do baço. 99,9% não tem colesterol, tem ácido úrico. E o colesterol, ele é mais amigo do que vilão, gente. Exato, precisamos dele também. Precisamos do colesterol, gente. Então, aqui nós estamos hoje para quebrar suas crenças limitantes, os mitos. E aí, depois que o Dr. Jimmy se curou, aprendeu, fez todos esses cursos, especializações, inclusive hoje ele também ministra cursos. Eu fui uma das alunas dele após me curar, né? 1 ano e 4 meses para terminar de limpar todo o meu sangue. Por quê? Você não vai limpar o seu sangue se curar em menos de 8 meses. Não adianta. O que você adquiriu de discrepâncias, elas estão ali por anos se formando. Então, não tem pílula mágica. Não tem. Não tem mimimi porque eu não quero comer isso, não quero comer aquilo. Porque isso é ruim, porque o remédio é ruim, não tem nada disso, você tem que ser determinado. Exato. Deus só ajuda os determinados. Exato. Você determine a sua cura, não crie problema para a sua cura. Você pode criar problema para a sua doença, não para a sua cura. Exato, inclusive o que você pensa você vai criar. Então, de acordo com, a gente passa para você, depois da análise, se for necessário fazer a análise do sangue, a limpeza do sangue, você vai ter uma lista de alimentos que você pode consumir e você vai ter uma lista de suplementos que você vai precisar, porque é fortalecendo o organismo. O corpo, nosso corpo foi criado com 3 capacidades básicas: limpar-se só, curar-se só e se adaptar a qualquer circunstância. Exato. Então, o seu corpo vai se adaptar. Pra vocês terem uma ideia, a primeira pandemia do mundo, sabe o que foi? A luz elétrica. Uhum. 1918, foi a primeira pandemia do mundo. Nosso corpo não estava acostumado com esse tipo de energia. Todas as vezes que eles criam uma frequência nova, uma energia nova no mundo, existem pandemias. E precisa adaptar-se. Exatamente, isso é a pandemia. Agora, uma das coisas que eu acho primordiais para uma pessoa, dicas para uma pessoa que precisa ter uma alimentação melhor ou hábitos melhores, nós sabemos que nós não somos o que comemos. Como é que você explicaria isso? Nós não somos o que comemos, somos o que não digerimos e assimilamos. Inclusive é o meu livro. Olha só. Não somos o que comemos. Recomendo. Se você está no Brasil, você vai poder adquirir através do site que a gente vai deixar aqui depois, jimmyalbuquerque.com. E também, se você está fora do Brasil, você vai poder adquirir através da Amazon. E além disso, não é só em português, gente. Tem inglês, espanhol, italiano. As editoras agora estão querendo publicar em 15 línguas. Olha só. É necessário, é imprescindível. São informações básicas necessárias. Né? Então, por que nós não somos o que comemos? Porque nós somos o que não digerimos e assimilamos. Porque se você digerir, pode comer veneno que não morre. Digeriu. Vai sair nas fezes, na urina, na lágrima, no suor, no cabelo, a unha, vai sair de alguma forma, porque sofreu a transformação da digestão.
Segundo a lei de Lavoisier, na face da Terra nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Dentro do nosso corpo é a mesma coisa. Quando não tem mais razão de transformação, o seu corpo vai expelir. E aí, para ele expelir, ele precisa ter um sistema digestório perfeito. E para o sistema digestório perfeito, o sangue tem que estar limpo. Exato. Agora, como é que faz uma boa digestão? Começa onde? Através da boa mastigação. Por incrível que pareça. As pessoas não mastigam. Por incrível, sabem disso? As pessoas não mastigam. Esse é que é o detalhe. Não vamos entrar no detalhe um pouquinho mais a fundo, porque não existia câncer no mundo, né? Não existia câncer no mundo antes de um produto que está aí através do mundo inteiro. Chama-se pasta de dente. Queira ou não, preste atenção. Pasta de dente entrou no mercado mundial pela Colgate-Collin's em 47 e 48, depois da guerra. Okay? O câncer leva 10 anos para se proliferar dentro do ser humano. Ou seja, 10 anos depois da introdução maciça da pasta de dente, foi a grande mortandade no mundo, que foi o ano de 1956 e 57. Muita gente morrendo de uma doença que ninguém sabia o que era. Em 1958, a indústria farmacêutica descobriu o que é que estava matando todo mundo. O câncer. Mas não disse para ninguém o que causou. Os dois lugares que nós mais bactérias temos no corpo, um é aqui, ó, chama-se entrada, e outro é lá embaixo, saída. Tudo que Deus botou na entrada tem que entrar, logo, queira ou não. Você vai achar engraçado agora. A boca não foi feita para ser lavada. Aí todo mundo tá assim, mas doutor, eu acordo, passo lá a pasta de dente, escovo lá minha língua, passo o raspador, depois eu passo o enxaguante bucal, e aí matou tudo. É um crime contra o seu corpo. Isso é um crime contra o corpo. Okay? Não pode fazer uma coisa dessa. É só olhar pelo sistema natural da vida. Deus não criou pasta de dente, não criou escova, não criou laboratório. Você, olha, outra coisa, Lara, para você ter uma ideia. Por que todos nós temos um dente do lado do outro? Por que todo animal tem um dente do lado do outro? Sabe por quê? Para ficar o resíduo de alimento. O resíduo de alimentos que fica entre um dente e o outro cria uma bactéria especificamente para a digestão de certos alimentos, como o açúcar. Ok? Deus não criou. A pessoa me pergunta, fio dental? Só na praia. Fio dental é só na praia. Se você comer um pedaço de carne, está lhe incomodando, vai, tira, não esquenta a cabeça. Tá lhe incomodando. Se não estiver incomodando, deixa lá. Não vai ter mau hálito, não vai ter tártaro, garanta você que não vai ter. Eu não lavo a minha boca. Eu não tenho mau hálito e não tenho tártaro. Ok? A cárie é o açúcar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode escovar o seu dente e continuar tendo cárie. E vai falar que, não, tem que ter o flúor. Gente, o flúor foi criado por Hitler na época para deixar todo mundo obediente. Exato. Okay? Exatamente. Então, a gente vai quebrar um pouquinho de mitos por aqui. Outra coisa, a pessoa pode utilizar o óleo de coco para escovar os dentes, se ela quiser. Pode. A pessoa quer clarear os dentes à noite, na hora de dormir, eu recomendo que, se quiser, eu não faço isso. Sim. Se quiser clarear seus dentes, óleo de coco com bicarbonato, você deixa um potinho ali na pia, na hora de dormir. Molha a sua escovinha de dente ali com bicarbonato. 2 vezes por semana, bicarbonato. Aí você escova os dentes, porque o bicarbonato ele é abrasivo, ele ajuda a clarear os dentes, ok? Eu não faço isso, mas se quiser fazer, pode fazer. Ok? Vai clareando os dentes. Agora, se você quiser lavar a boca neste momento, pode. Vou lhe explicar por quê. Porque agora você vai dormir. Sim. Durante a madrugada, você vai acumular as enzimas necessárias para a digestão. Outro dia. Que é o caso do meu livro. Não somos os que comemos, somos os que não digerimos e assimilamos. Agora, a pessoa acorda, já ouviu tantas pessoas falando, olha, você tem que tomar bastante água, então você acorda, pega o seu copo de água com limão em jejum e vai tomar inteirinho. E aí, doutor? É outro crime. I'm sorry, desculpe vocês que recomendam isso aí, mas foi criada essa ideia por um médico chinês, aqui muitos anos atrás, ok? Obedeça ao seu corpo, ok? Nenhum animal bebe antes de comer, nenhum animal bebe quando come, nenhum animal bebe depois que come. Ele espera primeiro a digestão acontecer, ok? Obedeça ao seu corpo e nunca beba muita água. A maioria das pessoas estão cometendo um erro muito grande. Quem bebe muita água vai ter Alzheimer de qualquer forma. Mas a minha Nutri falou que eu tenho que tomar 3 litros de água por dia, doutor. Obedeça ao seu corpo. Se ele precisa de líquidos, faz você sentir sede. Beba. Se ele precisa de alimento, faz você sentir fome. Coma. Se ele precisa de descanso, faz você sentir cansado. Descanso. Quem dita as regras do jogo é o corpo. Nem é médico, não é ninguém, não. É o seu corpo. Obedeça a ele. Verdade. Entenda o que ele está dizendo para fazer.
Os erros são muito grandes que estamos cometendo nisso aí. A água é uma delas, o excesso de água, Exato. principalmente antes de comer. Exato. Outro dia chegou um paciente lá, doutor, eu estou tomando aqui 3 litros de água por dia, a garrafa dele tinha 1,5 litros, e ele leva para todos os lugares. E eu falei assim, então você vai parar. Outra coisa, desodorante, antitranspirante, o que que pode, o que que faz, o É que é simples. bom? Presta atenção, Lara. Quando você era criança, quando a maioria de vocês aí, telespectadores, eram crianças, vocês nunca ouviram dizer que uma mulher tinha câncer de mama. Não Uh-uh. existia. Não, Não existia câncer de mama. não. Câncer de mama é um outro produto da indústria farmacêutica, chamada antitranspirante ou antiperspirante, ok? O desodorante mata a toxina depois que você suou, depois que saiu do seu corpo. Tanto é que fica úmido. Exato, tem que ficar, porque está saindo. Sim, O antitranspirante não permite sair. É o quadrante do câncer de mama. eu aceito. A maioria, porque veja bem, não é só por causa de mama, porque como ficou aqui, está me entendendo? O que, Toxina que vai vai para algum acontecer? lugar. Vai corroer o corpo inteiro. Pode se alojar, o câncer pode se alojar em outra parte qualquer do corpo. Ou seja, o antitranspirante é outro crime. Não adianta. Desodorante, minha gente. Compre um desodorante que não tenha antitranspirante. Ainda Mais existe isso no mercado. natural. Ainda existe isso no mercado. Ou você pode pegar o leite de rosas da vovó, ou você pode usar aquele magnésio, misturar ali umas 2 gotinhas com floral, uma essência. Olha, vou ser sincero, eu nem o magnésio eu recomendo. Nem magnésio, eu não doutor? recomendo, nem o magnésio eu recomendo. Não. Não. Óleo de O- coco tem gente que Pode passa. ser, pode passar o óleo de coco, porque ele não tapa os poros. Sim, Porque ele não tapa os poros. porque é importante a gente frisar também que muita gente pensa que câncer de mama só existe nas mulheres. E Não, tem homem homens também que tem. também podem ter câncer de mama, porque a toxina ela fica aqui nessa região e ela vai acabar atacando também. Outro cuidado que quem está em casa e que agora não está fazendo a limpeza do sangue, que pode ter de agora para começar a mudar os hábitos. Bom, primeiro é a mastigação, ok? Educar a mente para as coisas básicas necessárias com positivismo, ok? Vou dar um exemplo para vocês. O que que acontece quando você fica triste, ok? E o que falta uma coisa no ser humano atualmente, falta isso. Dá um exemplo para você. Você tem 16 anos. Aí, um dia de domingo, você vai para o parque, fica brincando com seus amigos, suas amigas, jogando bola, futebol, coisa do gênero. A noite vai cair, você está extremamente cansada. Aí você vai para casa, chega para sua mãe e diz assim: mãe, eu vou tomar um banho, a senhora bota a minha janta, eu vou dormir, a senhora me acorda amanhã de manhã para ir para a escola, ok? A sua mãe, ok, minha filha. Você vai, toma o seu banho, sua mãe bota a janta para você vai para o seu quarto, encosta a cabecinha no travesseiro, depois de comer, e dá aquela respirada que vai para o primeiro sono. Toca uma campainha da sua casa. A sua mãe atende a porta. Aí você ouve a voz daquela criatura que você está paquerando. Acabou o cansaço, acabou tudo. Verdade. Sabe o que acontece? O entusiasmo. O entusiasmo é que mantém tudo acontecendo. Porque se você perder o entusiasmo, você perde tudo. Nada vai adiante. Agora, doutor Jimmy, tem pessoas que chegam e podem estar assistindo agora e pode falar assim, olha, o médico também me deu uma sentença terminal, o outro está com metástase, o outro está com Alzheimer, o outro está com diabetes, e a limpeza do sangue vai funcionar para todos esses tipos de Qualquer coisa, doença. mais uma vez, sangue limpo não tem doença que fique no corpo. Isso eu assino embaixo. E foi assim que eu me curei. Todos esses pacientes que estão lá na internet, se vocês procurarem lá, estão me agradecendo pela cura. Não fui eu. Meu trabalho é só um, assim como é o seu agora também. Mostrar o inimigo que a pessoa tem dentro dela e dizer quais são as armas contra esses inimigos. Cada um que faça o seu trabalho. Agora, o doutor Jimmy mora nos Estados Unidos, mas quase não fica nos Estados Unidos, né? Porque Eu viajo um viaja pouquinho, né? bastante para fazer atendimentos no mundo todo para o pessoal Ano que... passado foi Alemanha, Bélgica, Itália, Londres, rodando por aí um bocado. Né? América do Sul todinha, quase toda a América do Sul também. Cancún, Ao Cancún eu estou sempre lá fazendo seminários. não Aliás, é? não sei se você sabe, até, mas aí eu recebi um convite agora, tá entendendo? E eu sou cidadão mexicano. Uau, Sou cidadão parabéns! mexicano. Porque eu vou implantar o nosso projeto de limpeza de sangue dentro do México. Olha que Eu maravilha, trabalho com isso. gente. Então, é se espalhando. Aí você pode pensar assim, ai, mas por que que isso não é divulgado? Por que que o médico que eu vou, que eu pago tão caro do convênio, não tem especialista que faça isso? Por quê? No segundo ano da universidade, quando os médicos estão
aprendendo, entra a indústria É farmacêutica. quando ela entra. E quando você sugere que o seu paciente, ou você que é paciente, tem que tomar um medicamento para o resto da vida, dali 2 anos você tem que tomar mais dois, dali mais um ano você tem que tomar mais dois para tirar o efeito daquilo, e assim vai sucessivamente. A pessoa está habituada, porque ela viu o avô, a avó, a tia da tia levar a bolsinha de medicamento para onde for. Exato. Agora, se você souber o que causa a doença e se cuidar, você com certeza vai ter uma vida mais saudável. E você pode ter bolsinha, mas com suplementação que só vai trazer bênção, né? Suplementos para limpar o sangue são alimentos. São ervas, nada mais do que isso. E de onde são essas ervas? Como é que São ervas foi? brasileiras. Isso é um estudo de mais de 50 anos, né? Feito por médicos americanos, alemães, franceses, que foram para o Brasil, Belém, Rondônia, estudar ervas, para saber que tipo de ervas poderia limpar o sangue, na qual a indústria farmacêutica nunca quis criar um remédio para tirar. E a última, a herança que sobrou disso aí foi o Dr. Hugo, que me ensinou tudo isso. Sim, E ele já faleceu. olha O Dr. Hugo já só. faleceu. Mas Dr. Jimmy Albuquerque ministra cursos. Eu ensino. Então, ele ensina realmente a morfologia, a análise do sangue vivo, inclusive vai ter um Agora em curso maio, este devo começar ano. até o final de maio, já devo começar o novo curso. Vocês que estiverem interessados, entra lá no meu WhatsApp lá, né? No meu A WhatsApp, gente não, no vai meu deixar Instagram, todos vai estar as os... informações lá. É para qualquer pessoa, minha gente. Eu quero que todo mundo saiba o que eu sei. Eu não sou egoísta. Eu acho que todo mundo precisa saber o que eu sei. É a única forma que a gente tem de poder ajudar os demais. Exato, Ok. mas seguindo este protocolo. Esse é o meu protocolo. Isso que é importante, porque às vezes a pessoa pode até falar, eu fiz um curso com o Dr. Jimmy Albuquerque, mas... Se não segue o meu protocolo, eu não recomendo. Exatamente, Porque o que me curou foi o meu protocolo. Que essa gente toda está curada foi utilizando o meu protocolo, que foi o que eu usei para minha cura. Exato. O que eu usei para minha cura e que hoje eu também sugiro para os meus pacientes, porque a gente quer que as pessoas tenham os mesmos resultados. Aquele laboratório tem a quantidade exata de substâncias na quantidade que você, que é paciente, precisa. Alimentação, Dr. Jimmy. Como seria a alimentação para quem está querendo saber o que eu posso comer, o que eu não posso comer? A alimentação é simples. Na realidade, é comer 20% de alimentos ácidos e 80% de alimentos alcalinos. Aí eu tenho a lista de alimentos ácidos e alcalinos. Aquela lista que você entra lá na internet, no Google, não é real. Não foi aquilo que eu segui. Não foi aquilo que eu segui. Foi uma lista completamente diferente daquela que me foi dada pelo Dr. Hugo. Por exemplo, no que eu vi, por exemplo, nas alimentações, o que era alcalino, por exemplo, na lista da internet, lá do Google, a abobrinha é uma coisa alcalina, porque é um vegetal. Não é. Ela é ácida. Você tem coisas que você pensa que é ácido e é alcalino. Tem outros que você pensa que é alcalino e são ácidos. Então a alimentação é baseada nisso. A alimentação perfeita para o ser humano é comer 20% de alimentos ácidos e 80% alcalinos, para manter o corpo alcalino. Por quê? Um corpo alcalino, ele retém a fonte da vida que se chama oxigênio. Sim. Só uma coisa vive dentro da gente sem oxigênio, só uma, é o câncer. Tudo precisa de oxigênio, o câncer não precisa, ele vive no ambiente mais ácido possível. Ou seja, então a primeira recomendação é essa. Aliás, tudo que é médico deveria pegar aquela paretinha e verificar com o paciente, o pH do paciente, saber se ele está ácido ou se está alcalino. Porque se o paciente está ácido, a cura do paciente é difícil. Qual seria o trabalho do médico? É alcalinizar, procurar alcalinizar o corpo do paciente para que ele retenha a fonte da vida, que é o oxigênio. Porque, como eu disse antes, nosso corpo foi criado com 3 capacidades básicas: limpar-se só, curar-se só e se adaptar. Não existe remédio no mundo com capacidade de curar paciente. Não existe. Isso eu assino embaixo. O que cura é o corpo. Se ele não tiver as defesas necessárias, os elementos necessários para a cura, pode tomar o remédio que tomar. Vai morrer de qualquer forma. Então, a base da limpeza do sangue, para quem está assim ouvindo pela primeira vez, para fazer a limpeza do sangue, ela vai ter que seguir uma alimentação específica? Não é uma alimentação específica. Deixa eu explicar. As pessoas ficam com isso, então eu não posso comer isso pro resto da vida? Não. Não tem nada a ver. É uma questão de mudança de metabolismo. Vou explicar para vocês de uma forma diferente agora, tá? A Terra não é uma pedra no espaço. A Terra é uma célula viva. Sim. E nós estamos danificando essa célula viva. A gente danifica com experiência de bomba atômica, é uma cratera, é uma ferida no chão.
A gente muda curso de rios, rios que vão para lá, agora rios vêm para cá, rios são veias na Terra. Exato. A gente queima a Amazônia, queima a Rondônia, queima a Califórnia, são os pelos da Terra que nós estamos queimando. A gente tira petróleo do chão, é o sangue da Terra. A Terra, por ser uma célula viva, tem a mesma capacidade do nosso corpo, que é curar-se sozinha. Mas para que ela possa curar-se sozinha, ela vai criar suas próprias alternativas. Ela vai criar um fenômeno, é o ninho da vida. Depois criou outro fenômeno, é o ninho. Nós temos esse último agora do Atlântico, chamado El Pato. Esses fenômenos que estão aí não saem mais da Terra, fazem parte da cura da Terra, da mudança do metabolismo da Terra. As crianças que nasceram de 3 anos para cá não são passíveis de pegar as mesmas doenças que nós somos passíveis de pegar com a mudança do metabolismo, porque elas já nasceram com um novo metabolismo. Exato. Nós não. Exato. É uma nova adaptação do corpo. Nosso corpo vai ter que se adaptar E a a isso. gente precisa de, no mínimo, 8 meses. Então, a gente não vai ver o paciente mensalmente. Né? Não. O paciente só pode voltar para mim a cada 4 meses. Aí outra Exato. coisa, você já viu como aconteceu diversas vezes. 4 meses depois, o paciente vem me ver. Aí eu chego na porta e pergunto, o que você fez das coisas que eu lhe sugeri? Antes de sentar. Ok? Eu não pude fazer isso aqui. Eu falei assim, então pode ir embora. Mas eu já paguei pela consulta. Devolve o dinheiro dele. Acredite ou não. Eu não atendo paciente que não fez o que precisava ser feito. Eu chego, o paciente está de frente para mim. Quando eu olho para a fisionomia do paciente, ele está debilitado, está alguma coisa, não fez o que precisava ser feito. Porque em 4 meses, minha gente, por incrível que pareça, o corpo muda de uma forma incrível. Aliás, algumas horas depois que você começa a usar a suplementação, começa a fazer a alimentação, o teu organismo já está funcionando de uma forma diferente. Exatamente. Já inicia. Então é importante você realmente pegar a responsabilidade que você tem com a sua saúde, porque quem pode fazer esse serviço é só você, porque o Dr. Jimmy, ele vai pegar e vai te dar um caminho. Quem vai ter que fazer esse trajeto cada um tem que fazer o seu próprio. Então, assim, agora, por exemplo, então vai ter o curso de morfologia. Vai ter o curso de morfologia. Tá, para a formação de novos morfologistas. Lara, eu tô na Europa, eu tô no Brasil, eu tô na China, eu tô na Indonésia, vai ser online? Vai ser online, pela internet, vai ser bem mais prático do jeito como nós fizemos agora, como estamos acabando, né, todo o trabalho, mas vai ser bem interessante, que é bem fácil. E não esquente a cabeça, você sabe como é que eu posso fazer esse curso? Vai estar se inscrever lá para fazer o curso. Agora presta atenção. Eu estou querendo fazer uma exigência, tá entendendo? Sim. Como eu já criei no outro curso anterior, que foi o que você fez. O Fábrica Saúde, mas é bem interessante. Tem que passar na prova acadêmica. Se não passar, não faz o curso. Aí você vai dizer, e agora? Passar aí? Tem que fazer uma prova acadêmica? Tem. Todos passam, sem exceção. Vou lhe explicar por quê. Quando você vai responder a pergunta, são múltipla escolha, 4 perguntas e respostas. Você respondeu aqui, errou. Volta a matéria, leia a matéria. Ok? Respondeu a segunda, errou. Volta a matéria, leia a matéria. 3 vezes, errou. Na quarta, meu filho, você vai ter que passar de qualquer forma, não é mesmo? Mas pelo menos você voltou à matéria. Tá entendendo? Que é para poder aprendeu. Porque você leu a matéria. Então, esse é o propósito, é só você poder aprender. Exato. Então, por isso é que todos passam. Não se preocupa com isso, não, viu? Agora, tem muita gente que quer fazer realmente para seguir esse protocolo. E só realmente quem está fazendo a limpeza do sangue com este protocolo que pode falar. Eu estudei e coloquei em prática o protocolo do Dr. Jimmy Albuquerque. Dr. Jimmy Albuquerque, agora, qual é a mensagem que você deixaria para a pessoa que está assistindo e que hoje está um pouco desanimada? A primeira coisa é o entusiasmo, tem que voltar o entusiasmo, né? Mas é como você colocou aquela presunção no final, no princípio logo, que é, nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais habitando corpos humanos. O corpo nos foi dado para a nossa evolução espiritual. É sua obrigação cuidar dele. Logo, preste atenção, se não tivermos tempo para cuidar da saúde agora, vamos ter que arranjar tempo para cuidar da doença depois. Exato. Então, assim, você pensa às vezes, depois eu me cuido. Eu tenho que cuidar de fulano, ciclano, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar de nada. Se você estiver lá dentro de um avião e o comandante falar assim, olha, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão
né? E você primeiro ajuste-a em você e depois ajude o outro. Pode ser criança ou idoso incapaz. Senão não dá tempo. Não dá tempo. Se você não se cuidar agora, se você protela isso, depois pode ser mais trabalhoso. Então, assim, a gente sempre fala da importância de fazer análise do sangue vivo, mesmo para quem não está com sintoma, porque a ausência de sintoma Não quer dizer nada. Não é sinônimo de saúde. Não é sinônimo de saúde. Você, quando descobre a doença, ela já está incrementada dentro de você, já se estacionou lá dentro. Exato. E não temas, né? A Bíblia 365 vezes está dizendo não temas. Eu tenho medo de fazer essa análise, porque vai que... É melhor você conhecer para você poder se alimentar melhor, oxigenar mais suas células. Inclusive agora, muitas pessoas estão chegando com muitos metais pesados, que são alimentos de... Câncer. E o que a gente está ouvindo falar num câncer? Presta atenção, Turbo. se proliferando de uma forma incrível. Depois da pandemia, depois de tudo que está acontecendo no mundo, para você ter ideia, antes da pandemia, 1 em cada 5 pessoas e meia tinha câncer. Agora, 1 em cada 3 está com câncer. Então a gente também tem um protocolo, né, doutor? Exatamente, para limpar o sangue, para não adoecer, mas o importante é não botar tranca na porta depois que o ladrão entrou. Ele já entrou, já roubou. Tranca a porta, não deixa a doença entrar. Okay? Exato. Mas você que de repente vai chegar a fazer análise do sangue exatamente como eu estava com câncer, doutor Jimmy também, a gente está aqui para contar a história. De repente amanhã a gente quer ouvir a sua. Não é não? Com certeza, tem muito, aquele monte de testemunha que está lá agradecendo pela cura, não foi eu, eles se curaram. Exatamente. Então você pode seguir o Dr. Jimmy nas redes sociais, no Instagram, @JimmyAlbuquerque, é JIMMY Albuquerque. Você pode seguir também no YouTube. Tem o site do Dr. Jimmy Albuquerque, a gente vai deixar tudo aqui para você. No Facebook também. E, inclusive, lá tem como você contactar a assessoria para saber onde ele vai estar, qual é a agenda. E se você quiser se inscrever para o curso, também vai ter todas as informações. O importante é você ter essa atitude. Uma mensagem final para nossos... Mensagem final? A pessoa mais importante é você. Exatamente. Se cuide. Exatamente. Então, se ame, se cuide, se cure. Quero agradecer a tua presença aqui, mesmo que depois de que esse vídeo, de repente, já está com 2 meses, mas sempre vai ser relevante para você. Compartilhe com as pessoas que você também gosta e que acha que vai ser relevante para a vida delas. E quero agradecer a Revista Voz pela oportunidade. Quero agradecer toda a equipe técnica e até a próxima. Obrigada, Dr. Jimmy. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença.